Atraso e jitter são dois termos que estão sempre associados quando a gente fala em telefonia IP, videoconferência. Atraso é uma característica fácil de se entender, mas o jitter é um pouco mais complicado. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui como é que é essa diferença entre atraso e jitter e como é que essas duas coisas impactam principalmente os tráfegos de rede de tempo real. E aí, antes da gente começar, eu queria fazer uma comparação para a gente entender o significado da palavra jitter, pelo menos nesse começo. Vamos pensar que você vai no correio e você vai mandar uma encomenda. Você pega aquele serviço do correio, o PAC. Você pergunta para a atendente do Correios, olha, quanto tempo isso vai levar para chegar nesse local? Ela vai te dizer alguma coisa do tipo de 10 a 15 dias. Qual que é o atraso nessa entrega? De 10 a 15 dias. Qual que é o jitter? 5 dias. Então, o jitter é essa variação do atraso. É engraçado, algumas palavras entre as línguas acabam não tendo uma tradução direta. Eu não encontro nenhuma palavra para traduzir no português esse conceito de jitter. Se alguém tiver uma sugestão dessa tradução, por favor, deixe aí nos comentários. Mas ele não é diferença, não é o atraso do atraso. É difícil de criar uma palavra para especificar essa diferença entre o máximo e o mínimo do atraso que eu posso ter em qualquer situação. Bom, como eu falei, esses termos aparecem muito, principalmente em telefonia IP e videoconferência IP. Vamos ver onde é que isso aí impacta. Bom, os seres humanos, eles falam de maneira contínua. Eu não falo na forma de pacotes. Então, vocês viram, a gente não fala de pedacinhos, mas o tráfego na rede é na forma de pedacinhos, é na forma de pacotes. Então, o que os equipamentos de telefone IP têm que fazer? Eles precisam gravar o que a pessoa está falando, comprimir e mandar para a rede pedacinho por pedacinho. É como se a cada microsegundo você gerasse um MP3 e mandasse para o outro lado. E quando chega do outro lado toca aquele MP3 para a pessoa que está escutando. Então, esse processo de picotar, eu gero um monte de pacotinhos. E aí, esses pacotinhos vão na rede. Se é uma rede local, uma rede boa, esse atraso é bem pequeno. Se ele tem que passar pela internet, normalmente esse atraso passa a ser maior. E o jitter também. E o que isso impacta na comunicação? Então vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com rede. Eu e você, a gente trabalha numa indústria. Você faz uma peça, passa para mim e eu jogo essa peça para dentro de uma máquina, beleza? Então, você cria essa engrenagem, dá para mim, eu jogo para essa máquina e ela gera um motor. Pronto. Muito bem. Tranquilo, fácil, porém tem alguns detalhes. Primeiro, existe um inspetor de qualidade. Ele fica olhando ali se aquele motor está sendo bem feito, se a coisa está saindo direito, porque se estiver errado, ele avisa você que você precisa corrigir a peça que você está fazendo. Então esse cara aí é importante. Além disso, nós temos uma distância entre a gente na fábrica. Tem ali, 50 metros de distância, mas isso não é um grande problema, porque a gente tem um ajudante. O que esse ajudante faz? Ele pega a peça com você, traz para mim e eu coloco dentro da máquina e sai o motor ali. Existe mais uma coisa, mais uma característica importante nessa indústria. Essa máquina aqui, ela é uma máquina que consome muita energia elétrica, então o gerente de operações me pediu para não deixar ela nenhum momento desocupada. Ou seja, se eu liguei ela, eu tenho que estar toda hora colocando engrenagem lá dentro para não rodar sem produzir. Como eu falei, ela custa muito caro para ficar girando. Bom, tudo depende da taxa de peças que você produzir. Essa máquina aqui, vamos pensar nesse caso aqui, ela produz um motor por minuto e você faz as peças a uma engrenagem por minuto. Então, até aí nenhum grande problema se isso chegar regularmente. Agora, tem um tempo que esse ajudante leva para pegar a peça de você e trazer para mim. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, por exemplo, se você chega de manhã cedo às 9 horas e começa a trabalhar, eu não posso ligar a máquina logo de cara, porque ela vai ficar rodando sozinha, rodando sem nada, sem carga. Então, eu ligo a máquina às 9h01. Por quê? Até aí já dá tempo de você ter feito a primeira peça, me mandar através do nosso ajudante e eu coloco para dentro. Aí entra a questão do jitter. Onde é que seria o jitter nesse caso? Por exemplo, esse ajudante às vezes precisa ir no banheiro, precisa ir tomar água, precisa ter uma pausa para tomar um café. Então, o tempo de chegada das peças não é regular. Normalmente ele demora ali 30 segundos para ele pegar a peça com você e trazer para mim. Mas se ele vai tomar água, posso ficar um tempão sem peças aqui. Então o que acontece quando ele vai tomar água? Você fabrica a peça, põe ali no chão e vai acumulando.
Daqui a pouco ele chega, pega todas elas, traz para mim. Mas aí aconteceram duas coisas. Primeiro, a máquina que eu estava operando ficou rodando sem carga, o que é uma coisa que pediram para eu não fazer, e agora eu tenho um monte de peças para colocar para dentro que eu não tenho como acelerar o processo. Eu tenho uma peça por minuto para colocar, porque é o tempo que essa minha máquina aqui demora para usar cada peça. Então, o que eu faço? Tenho uma ideia. Eu não ligo a máquina 91. Você começa a trabalhar de manhã cedo, o nosso ajudante começa a trazer as peças. E eu deixo elas acumularem. Eu crio pequeno depósito. Em inglês, isso seria buffer, que é mais uma outra palavra que eu não tenho uma tradução boa para o português. Se alguém tiver sugestão, por favor, nos comentários, para a gente dar uma força aí. Então eu tenho esse buffer. E aí o que acontece? Eu espero acumular, por exemplo, 5 peças. Que é o tempo mais ou menos que esse nosso ajudante, quando ele quer tomar água, quando ele precisa sair, ele demora para retornar. Então, depois que acumulou 5 peças, aí é que eu ligo a máquina e começo a trabalhar. Então, é aí que eu começo a produzir os motores. Bacana? Então, agora, o nosso ajudante pode sair e dá tempo dele voltar e eu ainda vou ter essas peças aqui, eu ainda vou ter trabalho para colocar. E quando ele voltar, você vai ter acumulado do seu lado aí um pouco de peça, ele pega, joga para mim e a vida continua. Perfeito? Mais ou menos. O nosso gerente de qualidade aqui na direita, ele não está muito contente com isso. Por quê? Se você fizer alguma coisa errada nas engrenagens, vai demorar para ele perceber, porque as peças vão ficar acumuladas aqui. Vai demorar 5, 6 minutos até que essa peça errada chegue para ele, aí ele vai te avisar. E nisso já foi feita 5, 6 peças ali. Então, repara que eu, nessa minha posição, eu estou numa sinuca de bico. Do lado tem o gerente de produção que quer que eu garanta 100% de ocupação da máquina. Então, eu preciso ter um buffer grande. Do outro lado, eu tenho um gerente de produção que não quer ter esse atraso. Ele quer que ele quer que as peças cheguem rápido para ele ter a capacidade de corrigir. É exatamente esse o problema que você tem numa rede de telefonia IP. De um lado, você tem a pessoa numa chamada telefônica, ou numa videoconferência, você tem a pessoa falando. Então, para você que está recebendo, para o telefone IP que está aqui, para o equipamento de videoconferência que está aqui recebendo isso, o ideal é acumular bastante pacotes, porque se o jitter, se o atraso variar dentro da rede, se demorar um pouco a mais para os pacotes chegarem, você vai ter o que fazer. A pessoa que está escutando não vai escutar nenhuma interrupção, nenhum buraco na comunicação. Por outro lado, a pessoa que está escutando a chamada não quer ter esse atraso. Se alguém aqui já teve a oportunidade de falar numa chamada telefônica que tem um atraso muito grande, é muito complicado. Mais de 1 segundo de atraso é muito difícil das pessoas terem uma conversação. Porque a pessoa está falando, você quer interromper ela para fazer um comentário, demora para a pessoa perceber, então ela continua falando, aí você percebe que ela não parou de falar e para de falar, aí ela para de falar, aí fica aquele silêncio, aí os dois voltam a falar, quer dizer, uma conversa com atraso é uma conversa ruim. Um webinário, uma apresentação, não, porque é unidirecional, mas uma conversa bidirecional, onde os dois lados estão realmente trocando informação constantemente, o atraso é ruim. Por outro lado, se fica um buraco na conversa, também é ruim. Então, dentro de uma rede local, normalmente esse tipo de problema é menor, porque você também tem pouco atraso e pouco jitter. Mas, numa rede congestionada, ou mesmo quando você faz uma conversa via internet, a coisa realmente fica ruim. Então é muito comum, por exemplo, a gente reparar esse tipo de problema no WhatsApp e no Skype. Você está conversando, quem já fez conversa telefônica por esses sistemas, já percebeu que de repente você está conversando com a pessoa e aí ela dá uma pausa. E o que o WhatsApp tenta fazer, o que o Skype tenta fazer? Ele tenta, quando ele ficou sem buffer, quando acabou a reserva que ele tinha criado, ele pega a última sílaba que a pessoa falou, vamos assim dizer, e repete até chegar o resto da conversação. E aí, quando chega, vem um monte de pacotes que está atrasado. Então, o que ele faz? Ele toca aquilo em velocidade rápida. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou conversando com você e eu falo contrato de prestação de serviço. Mas na hora que eu falo o TRA do contrato, dá uma engasgada na rede, o jitter aumenta. Então, o que você vai escutar do seu lado? Eu vou falar contra, aí ele vai, o Skype, o WhatsApp vai esticar esse TRA, e depois vai tocar o que chegar muito rápido. Então vai chegar mais ou menos do tipo contrato de prestação de serviço. Então, você, de um lado, a pessoa dá a impressão que ela deu um grito e depois embaralhou tudo o que ela quis falar. É a característica de você ter esgotado o buffer e aí, quando os pacotes chegarem, o software ali não tem o que fazer e tem que tratar dessa forma. Então, em resumo, jitter e atraso são coisas que
impactam muito mais nos protocolos de tempo real, que dentro do meu conhecimento é basicamente telefonia IP e videoconferência. Mesmo no caso do CFTV, o problema do atraso não é tão grande, então eu posso criar no CFTV um buffer grande, porque se o operador está vendo o que está acontecendo com 2, 3 segundos de atraso, normalmente não é uma coisa crítica. Agora, se eu tenho uma situação de vida ou morte, uma operação numa indústria, um operador que está monitorando um equipamento crítico, que uma falha ali pode causar um acidente, aí, novamente, esse jitter, esse atraso podem se tornar importantes. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!